Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer hoje uma empresa ligada mais à área imobiliária e à área logística. Estamos falando aqui da Log Commercial Properties SA. E essa empresa foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, do Guilherme Paludo. Ô Guilherme, que bom ter você conosco, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender. Assim como também é um prazer poder atender a todos vocês. Caso queira fazer sugestão de alguma empresa, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E todo esse vídeo aqui também tem um apoio aqui da Intermídia lá de São Paulo, que é uma representante de toda a linha de produtos Microsoft e de soluções tecnológicas aí para a sua máquina, seu equipamento, para a sua empresa de uma forma geral. Entre em contato lá com a Intermídia, que com certeza será muito bem atendido, assim como eu estou sendo muito bem atendido. Um grande abraço lá para o Luiz Burato. Ô Luiz, um prazer sempre ter você conosco aqui. Mas vamos falar um pouquinho da Log Commercial Properties, que é uma empresa que, na verdade, ela começa, toda a trajetória dela, começa no ano de 1979, quando é criada uma construtora, uma das maiores construtoras aqui do Brasil, a MRV, através lá do Rubem Menin. E aí, na sequência, então, vem com uma construtora lá em Minas Gerais e vem se desenvolvendo ali na área da construção civil. Daí, na sequência, lá em 1994, o Rubem Menin resolve também criar uma financeira, já que na época ela tinha um grande problema de financiamento, né? Porque não adianta construir e não ter linhas de crédito para poder vender os imóveis. Então, ele cria uma financeira que era a Intermédio, que depois virou o Banco Inter. Mas então, agora na sequência, o que nós temos? Nós temos uma construtora e temos também um banco, temos uma financeira e um banco nesse setor ali. Mas daí chega no ano de 2008, percebendo ali uma demanda muito grande por galpões, né, voltados aí para o setor industrial, para o setor de transportes, para o setor de logística de uma forma geral e também para a questão de loteamentos. Aí é criada uma outra empresa dentro da MRV. E essa empresa era a MRV Logística. Então era uma empresa voltada justamente para desenvolvimento e locação de galpões logísticos e também gestão condominial, né? E a partir daí então passa a ter mais uma empresa dentro da MRV, que era a MRV Logística. Daí na sequência, a MRV Logística acaba trocando seu nome para Log Commercial Properties. Tá? E aí vai na sequência também, em 2011, a entrada de um fundo de investimentos dentro dessa empresa, que era o fundo Starwood Capital, que entrou com recursos para ampliar ainda mais as atividades da Log Comercial. Em 2018, o que acontece? A MRV Logística, que é a Log Comercial, sai de dentro da MRV e passa a ter uma vida independente. E na sequência daí é aberto o capital, é transformado em uma sociedade anônima de capital aberto e agora a Log Comercial vem seguindo seus passos, né? Mas ainda com o controle acionário lá pertencente também ao Rubem Menin. Então o que essa empresa faz? Ela constrói, ela administra, ela faz a gestão de galpões logísticos de uma forma geral e também de loteamento. Tanto é que já está presente aí em 39 cidades, em 18 estados e tem mais de 1 milhão de metros de área bruta locável. Então é uma empresa que pegou aí um nicho de mercado, basicamente como se fosse um fundo imobiliário, falando aqui a grosso modo. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da Log Commercial Properties, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e as informações mais recentes agora do dia 30 de setembro de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Log Commercial Properties SA, referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora as informações do dia 30 de setembro de 2022 e vamos ver através dos números o que é a Log Comercial.
No ano de 2019, a empresa registrava aqui um total de ativo de 3 bilhões 988 milhões de reais. O que é esse total de ativo? É tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa, todos os seus bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. E desse valor, a maior parte está aqui, ó, nos investimentos. Investimentos são o quê? Aqui estão todos os imóveis que a empresa veio comprando ao longo do tempo, todos os imóveis que a empresa administra e que faz a gestão desses imóveis que totalizavam lá em 2019 2 bilhões 880, 72,2% do que era a empresa são todos esses imóveis que ela usa para o desempenho da sua atividade. Nessa parte de cima, aqui no ativo circulante, nós temos o capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda a sua estrutura aqui. Tá? Então, fecha em 2019 com 872 milhões, 21,9% de representatividade. Desse valor, 507 milhões era dinheiro em caixa, banco, aplicação, 49 milhões em contas a receber. A empresa não registra estoques, até porque não é um comércio, não é uma indústria, ela é uma prestadora de serviço, então ela não tem estoques. Para 2020, a empresa amplia aqui o seu tamanho, indo para 4 bilhões e 212 milhões de reais, e os investimentos aqui eles aumentam de 2.880 para 3.320. Em contrapartida, o capital de giro recua para 783 milhões, com 18,6% de representatividade. Reduz aqui o volume de dinheiro em caixa, que fecha com 453 milhões, e também reduz o contas a receber, né, que fecha com 32 milhões. Chegando no ano de 2021, a empresa pula de 4.212 para 5 bilhões 159. E esse crescimento se dá aqui, ó, nos investimentos. Então a empresa continua seu processo de expansão, adquirindo novas áreas, construindo novos galpões para fazer o desempenho da sua atividade, fechando com 4 bilhões e 86 milhões de investimentos. E o capital de giro praticamente estável aqui com 775 milhões, reduz o volume de dinheiro em caixa para 207 milhões e aumenta aqui o contas a receber, que fecha com 61 milhões de reais. Chegando em 2022, agora em setembro, a empresa sai de 559 para 6 bilhões 125, onde o crescimento se dá aqui, ó, nos investimentos que pulam de 4 bilhões e 86 para 5 bilhões e 10. Mais uma redução aqui no capital de giro, que fecha agora com 657 milhões. O caixa, o dinheiro que a empresa tem no dia 30 de setembro, 272 milhões e 75 milhões em contas a receber. Então, olhando aqui só a parte de ativo, o que nós observamos? Que a empresa sai de 3.900 para 4.200, para 5.100, para 6.100, ela vem aqui numa crescente. E essa crescente se dá onde? Aqui nesses investimentos. A empresa continua sua política de investimentos e ampliando toda a sua estrutura de funcionamento. Mas agora, da onde que saem os recursos para esse crescimento todo? Aí nós vamos olhar no passivo, onde no passivo nós vamos ter os capitais de terceiros, que é o passivo circulante, e o passivo não circulante, que fecha aqui com o total do endividamento, e temos o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Repare que no ano de 2019, o endividamento era muito baixo, 413 milhões, para um patrimônio de 3.988, portanto, o endividamento de apenas 10,4% de tudo que a empresa possuía. E 90% praticamente era capital próprio. Então a empresa trabalhava praticamente apenas com capital próprio. Já em 2020, esse endividamento permanece aqui na faixa dos 418 milhões, com 9,9%, praticamente 10% de dívida e 90% de capital próprio. Então, até 2020, a empresa crescendo sempre com capital próprio. A partir de 2021, o que ocorre? O endividamento ele pula de 418 milhões para 2 bilhões 452 milhões. E aqui nesse passivo não circulante, que são as dívidas de longo prazo, são os financiamentos de longo prazo. Então vejam que a empresa pega financiamentos de longo prazo justamente para esse crescimento de ativo aqui de 4.200 para 5.100. Chegando agora no ano de 2022, o endividamento ele se mantém estável em valores nominais 2.405 e o peso da dívida agora passa a ser de 39,3%. E com isso, o que nós observamos aqui? Que esse crescimento agora de 2021 para 2022 foi feito através de capitais próprios. A empresa não buscou financiamentos para ampliar a sua estrutura de funcionamento nesse ano de 2022. Mas qual é o resultado que a Log Comercial vem produzindo? Então isso aqui nós vamos observar aqui na DRE.
O faturamento da empresa, 128 milhões em 2019, 141 milhões em 2020, 149 milhões em 2021 e agora em 2022 até setembro acumula 154 milhões de faturamento, projetando um faturamento aí perto de 200 milhões para 2022. O que chama atenção aqui na DRE da Log é que o custo do serviço prestado ele é muito baixo, 1,4, 1,5, 1,2, 1,7. E aí nas despesas operacionais, que deveriam estar ser um valor negativo, mas o que é lançado aqui? É lançado aqui as reavaliações por valor justo de todo o seu patrimônio. Então essa reavaliação ela é extremamente positiva. Então é como se você reavaliasse, pegasse o valor de um imóvel de um ano e dissesse, ó, no ano seguinte ele vale mais. Então você registra essa reavaliação de valor e aí ele te dá um resultado positivo. Tanto é que onde era para aparecer aqui as despesas operacionais, aparecem todos os valores positivos, ó, 266 milhões, 251 milhões, né? E aí nós temos aqui o resultado financeiro, que geralmente ele é negativo, fecha aqui com 45 milhões nesse ano de 2022, e aí, por fim, nós temos o lucro. Qual é o lucro que a Log vem produzindo? 93 milhões em 2019, 142 milhões em 2020, 383 milhões em 2021 e agora, em 9 meses do ano, acumula 355 milhões, também projetando aqui um lucro em torno de pelo menos uns 430 milhões de reais aí para 2022. Mas grande parte desse lucro, olha aqui, ó, justamente por isso que eu ressaltei a questão dessa despesa operacional que vem carregada com receitas de correção, né, a valor justo das suas demonstrações, dos seus imóveis, né? Então, devido a esses valores aqui, é que o lucro chega nesse patamar. A empresa dá lucro na sua atividade, mas o lucro maior ele vem da reavaliação do valor dos seus bens, né? E para mais informações, basta buscar lá no site da CVM a DRE e as notas explicativas da Log Comercial. Sobre a situação financeira da empresa ela é bastante cômoda, até porque então ela tem aqui um capital de giro de 657 milhões e tem uma dívida de curto prazo de 484 milhões. Ela não necessita de estar comprando estoques, aquela coisa toda, então ela não necessita muito o capital de terceiros nesse sentido aqui. Então, com isso, a capacidade de pagamento dela é bem tranquila. O endividamento 10, 9,9, 47,5, agora cai para 39,3%, também é um endividamento tranquilo, até porque grande parte desse endividamento é de longo prazo, ou 1 bilhão 920 milhões é de longo prazo, né? O endividamento da empresa é concentrado no longo prazo. E os resultados que a empresa vem registrando, então ele dá essas margens líquidas aqui extremamente absurdas, né? 72,9%, 100%, 256%, 230% de margem, mas na verdade essa margem aqui ela não pode ser considerada como margem da operação, até por quê? Porque muito dela, ou grande parte dela, é resultado de reavaliação de bens. Mas o que eu trago para vocês aqui é esse quadro com os demais indicadores relacionados às ações da Log Comercial. Quanto que vale uma ação da Log Comercial? R$ 35,59. Mas para você comprar uma ação da Log, você vai pagar R$ 16,31. Você vai pagar um valor bem abaixo do que patrimonialmente vale essa ação. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,46. Isso quer dizer o quê? As ações da Log Comercial são vendidas com deságio de 54%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 4,20, o que dá uma rentabilidade de 25,75%. Então, quem tem as ações da Log Comercial, mantendo esses números, terá um ganho de 25,75%. Dividendos por ação também nesse ano de 2022, a Log distribuiu a título de dividendos 86 centavos, a relação PIL 3,88, quer dizer, praticamente 4 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 32,96% das ações estão circulando livremente no mercado, o restante está na mão dos controladores. E o tag longa da empresa na faixa de 100%. Isso quer dizer o quê? Se a empresa for vendida, será pago para os minoritários o mesmo valor que for pago, né, para os majoritários.
Trago também esse quadro aqui mostrando para vocês o comportamento do valor das ações da Log Commercial Properties. Lá em 2018, ali no finalzinho de 2018, as ações estavam sendo cotadas na faixa de R$ 18. Aí entra ali no ano de 2019, ela tem um crescimento, culminando ali com um topo ali de R$ 34,40. Chegando a pandemia, dá aquela queda ali, ela cai para R$ 16,27. Mas isso durou pouco, porque na sequência ela já se recuperou e aí voltou a bater lá na faixa dos R$ 38. E daí, desde então, ela vem ali sofrendo algumas oscilações, mas sempre com uma tendência de baixa, como você vai vendo no gráfico ali, que ele vai caindo a cada exercício. Tanto é que começa aqui nesse ano de 2022, na faixa de R$ 23, esboça ali uma reação até R$ 27, cai novamente, esboça uma reação até R$ 25, chegando agora em setembro, e aí ela despenca novamente, atingindo ali o seu ponto mínimo na faixa de R$ 14,50. E agora, nesse último dia 27 de dezembro, né, 27 de dezembro, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam cotadas a R$ 16,31. Então, por esse quadro aqui, você vê quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Log Commercial Properties. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Log Commercial Properties, que também é uma empresa do setor de construção civil, mas também atuando forte, né, dentro da área de logística, né, e é uma empresa que nasce de dentro da MRV, como uma ramificação da MRV, falar em MRV, lá de Minas Gerais. Um grande abraço a todos lá de Minas Gerais que sempre estão acompanhando o canal, sempre estão junto conosco, mandando mensagem, mandando seu carinho, mandando seu incentivo, a quem eu agradeço imensamente esse apoio todo que a gente vem recebendo de vocês. E ficamos aqui na torcida, né, para que a demanda por barracões, a demanda pela locação desses barracões seja cada vez mais forte. Por quê? Porque ele impulsiona toda a economia que está ao entorno desses barracões. Então, dentro do entorno do barracão, nós temos uma indústria, nós temos um varejo, nós temos o consumidor, e quando esse setor vai bem, é sinal de que todos os setores estão indo bem. E os setores indo bem, nós estamos gerando mais renda, estamos gerando mais emprego, estamos gerando mais desenvolvimento, que é o que mais precisamos hoje no Brasil. Que o Brasil encontre seu caminho de desenvolvimento, que encontre seu caminho de geração de oportunidades. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, está investindo justamente nisso, no setor produtivo. E esperamos que tudo isso venha, né, a acontecer para que você possa ter o seu retorno mais do que merecido, né, o retorno da crença que você tem de que é possível sim a gente fazer um país melhor através do trabalho, através do desenvolvimento, através da renda, através da geração de empregos. E ficamos aqui na torcida pelo seu sucesso. Dito isso, bons investimentos para vocês.